Bom dia, turma, tudo bem com vocês? A pedidos aí de alguns alunos aí que me mandaram resposta, hoje iremos ter aula de violão, certo? Como eu falei aí na última aula, eu pedi aí para vocês compartilharem aí com vocês, amigos, mães, tios, pais, que pedisse alguma aula sugestiva, né? Que aí que eu pudesse dar essa aula aí para vocês. Alguma dúvida que você tinha sobre alguma música, qualquer aula tipo de música, e aí eu irei começar a dar aula a partir daí dessas sugestões suas, certo? Alguns aí pediram pro tio, eu quero tocar violão, quero aprender a tocar violão. Então alguns pediram a história do violão. Então, juntando isso aí, eu preparei uma aula para vocês, certo? Vamos lá. Um violão aí, um instrumento que o tio aí, o David, toca, né? Eu toco trompete, né? Que é um parecido com esse, que eu já fiz uma aula sobre ele. Me formei aí em Recife, 4 anos estudando esse instrumento aí, o trompete, né? E aí, mas também toquei violão, né? Eu aprendi violão em casa. Meu pai já tocava já, e aí eu comecei a pegar o violão, praticar. E aí eu fui aprendendo, a gente chama isso de autodidata, né? A gente vai aprendendo aí a decorrer da experiência, vai aprendendo em casa, de alguma forminha, e a gente vai aprendendo. Depois aí, quando eu fui estar em Recife, eu fui aprimorando, vendo a base mesmo, como se toca de verdade o violão. Eu não toco muito ainda violão. O violão é um instrumento que pode passar 5, 6 anos para poder estudar ele, né? Depende do modelo dele que você vai tocar, se é popular, se é clássico, também tem isso. Mas aí, eu sei um pouco de violão, que era para nossas aulas, né? Pra gente pode ver que eu sempre acompanho vocês, se for coral, se for algum tipo de conjunto musical, eu sei tocar. Sem identificar vários instrumentos, né? Eu, na minha função de maestro, de instrutor, eu conheço todos os instrumentos. Mas o que eu sei mesmo tocar, o que eu me formei, foi o trompete e o violão, que eu sei um pouquinho. Então vamos lá. O violão é um instrumento de corda dedilhado, né? Lembra das nossas aulinhas aí de família dos instrumentos? Ele é um instrumento de corda dedilhado e corda friccionada, que seria o violino, né? Friccionada tem um arco para poder tocar nas cordas. Aqui a gente toca com o dedo ou com a paletinha que você vê aí tocando, mas aí a paletinha mais não no começo, porque o dedo dói. Aí como pode tocar com a paletinha? Pode. Depois a gente vai tocando com o dedinho, porque a gente vai ter mais flexibilidade para poder tocar, certo? Então o violão, ele é derivado, né, descendente de outros instrumentos antigos. Os instrumentos de corda já existiam há muitos anos atrás, 5.000 anos antes de Cristo já existia um instrumento de corda, né? Outro instrumento de corda. O monocórdio, que era um instrumento de uma corda só, já era descendente do violão. O violão não é feito de cordas, então aí começou a se fazer o tipo de instrumento, já a lira, a cítara, né? Eu vou deixar algumas imagens aí na plataforma para vocês darem uma olhada nesse instrumento de cordas. Mas aí até chegar num modelo de um instrumento parecido com o violão mesmo que a gente toca hoje, foi lá na Espanha, né? Chamava a guitarra espanhola, como se chama lá hoje, ainda hoje. Então foi derivado de outros instrumentos, né, de corda. Ele não era desse formato, ele era redondinho assim, tinha um braço, né, chama braço, a mão, que é isso aqui, que tem as tarraxinhas que aperta, e o corpo do violão, né, corpo, braço e mão. Então o violão é mais ou menos isso aí. E aí foi feita a guitarra espanhola, que aí é parecido com esse aqui. Que esse aqui são corpo, braço, mão. E aí tem esse buraco aqui, ele é oco, né? Essa partezinha aqui é uma parte elétrica, né? Que é para afinar o instrumento, quando vai botar ele no som. E aí ele tem 6 cordas, as cordas são contadas de baixo para cima. A primeira é a mais aguda, né? Ó, a mais fina. Primeira, depois segunda, terceira. A mais grave é a sexta, certo? E aí, tocando essas cordas, não dá som, não dá sonoridade, ela é toda troncha. E aí eu preciso colocar meus dedinhos organizados, que dá um acorde, né? Que é um conjunto de sons. Lembra, o instrumento ele não dá uma nota, certo? Ele dá, mas isso aqui do violão, ó, isso não é uma nota, é um acorde, é um conjunto de sons que fica agradável aos nossos ouvidos. Isso é um acorde de dó, não é uma nota dó. Me dá um dó aí, um dó é isso aqui, ó, dó, certo? Um acorde de dó
na terra bem. Então, isso é um acorde de dó, certo? Então aí, pra gente poder aprender a tocar violão, né, não tem como eu ensinar vocês violão, né? Eu tô passando um pouco da história do violão. E aí, pra quem tem um violão aí em casa, sempre tem o pai, a mãe, você pode pegar aí praticando, né? Igual eu tinha aí, desde pequeno, como que eu praticava. Dói um pouquinho os dedos? Dói sim. Mas aí você pega meia horinha aí um pouquinho, estuda, vê lá as notinhas das posições, descansa. Depois no dia mais meia horinha. Com o tempo, você não vai sentir mais. Isso é verdade, tá? Você fica, tipo, forma uma pelezinha dura no dedo. Isso é costume de quem toca violão mesmo. Então ele vai, tipo, encaliçar. E aí não vai doer mais, certo? Eu toco aqui 2 horas, dói um pouco de nada. Mas 2 horas dá pra tocar bastante tempo, né? Então, vai acostumando. As notas, né? Isso aqui são chama casa. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. São os dedos onde coloca. Primeiro dedo na quinta casa, né? Na quinta corda, na segunda casa. E aí são os acordes que vocês vão aprendendo. Então aí vocês têm vários tipos de acorde. Dó, tem aí dó, dó com sétima. No violão vocês vão ver a cifra, que é o C. C é dó, D é ré. Vou colocar aqui, ó. C é dó, D é ré, Mi é Fá, Sol, Lá, Si. Isso são as cifras, né? É dó, C, D, ré, E é Mi, F é Fá, G é Sol, A é Lá e B é Si. Então vocês vão ver assim, vão ver um C é um acorde de dó. Então, é mais ou menos isso aí na aula de violão, pra gente poder dar um início, né? Não tem como eu disse aí ensinar vocês violão em casa aí, mas vocês praticam aí em casa, quem tiver, né? E entenda um pouco, você pode ver no YouTube vários vídeos aí tocando violão, e aí vocês vão saber. O violão ele pode ser tocado popular, que é o jeito que a gente toca, lembra da palavra popular, onde toca em bandas, né? Banda de palco, essas coisas de popular. E também o clássico, né? O violão clássico ele é tocado dessa forma. Por exemplo, eu estou tocando asa branca num violão clássico, num ritmo de violão clássico. Então aí eu toco mais essas cordas, eu procuro mais esse tipo de som diferente, né? Não é um som batido, né, levado com as outras bandas. Então é esse som aí, mais ou menos aí o som do violão clássico. Então tipo de violão clássico, violão popular, ok? Então aí tá aí um início um pouquíssimo sobre nossa aula de violão, né? A aula de violão ela pode ser extensa, tem vários tipos de aula. Talvez na próxima aula aí eu aprimore e veja alguma coisa mais aí do violão, certo? Então isso aí de início é hoje a nossa aulinha de violão aí para os pedidos dos alunos que pediram a mim, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.